Não, 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 não. Nada mal para um esqueleto. Nada mal você, gordito. Isso! Uhul! Tolo que não me engano e me sinto um pouco insano. Se tudo faz sentido, De nada mais duvido. e na cabeça um giro. Somos só um pouco loucos. Vai com tudo, Miguelito! Eu duvido que você tem um nome melhor pra ele. Eu sou James. James Bones. Olá, pessoal! Hoje a gente vai estudar o sistema esquelético. Ele é muito importante. É graças a ele que a gente tem a sustentação, a proteção. Graças a ele a gente faz a movimentação e de quebra ele ainda armazena sais minerais como o cálcio e o fosfato. É no sistema esquelético também que as células do nosso sangue são produzidas. Invertebrados e vertebrados têm esqueletos diferentes. Quando a gente fala de esqueleto de invertebrados, a gente pode pensar no hidrostático e no exoesqueleto, que é aquele esqueleto que fica para fora do corpo. Enquanto que nos vertebrados a gente tem o endoesqueleto, que é o esqueleto que fica dentro do corpo. O esqueleto hidrostático é um esqueleto que tem compartimentos que são preenchidos por líquido. Como exemplo desse esqueleto a gente tem os quinidários, os anelídeos, os nemateumintos e os equinodermatas. Quanto ao exoesqueleto, os principais exemplos que a gente tem são os artrópodes, que envolvem insetos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes, e a gente também tem os moluscos, que tem aquela carapaça externa, que nem as conchas ou o caracol. Já o endoesqueleto, a gente tem a galera toda dos vertebrados. Aves, répteis, mamíferos, anfíbios, peixes. Os nossos ossos, eles possuem célula e entre essas células tem a matriz extracelular. Essa matriz ela pode ser orgânica ou inorgânica. Quando eu falo da matriz orgânica, eu estou falando do colágeno. Quando falta colágeno no osso, é que ele fica bastante quebradiço. É daí que surge aquela doença dos ossos de vidro, que qualquer coisinha ele quebra. Já a matriz inorgânica envolve o cálcio e o fósforo. Quando tem carência da matriz inorgânica, os ossos eles vão ficar flexíveis e eles vão perder a sustentação deles e também quebra com muito mais facilidade. As células do nosso osso é formado pelos osteoblastos e os osteoclastos. Os osteoblastos, eles têm a função de produção da matriz óssea, então da matriz extracelular, aquela que a gente estava falando, de orgânicas e inorgânicas. Enquanto que o osteoclasto, ele vai regenerar essa matriz. Então, quando ele está percebendo que essa matriz está ficando velha ou ela está precisando ser reconstruída, ele vai lá e absorve essa matriz ou ele vai destruindo ela. Conforme ele vai destruindo, o osteoblasto vai produzindo matriz. Então, eles vão mantendo um equilíbrio. Esse daqui é o osteoblasto. E esse aqui é o osteoclasto. E essa daqui é a célula osteoprogenitora. É ela que vai se transformar em osteoblasto. Então, essa daqui é um osteoblasto jovem. Quando o osteoblasto ele fica velho, ele vai ter esse formato aqui. E ele vai ter e ele é responsável pela manutenção da estrutura óssea. Esse aqui é o osteoclasto, aquele que vai fazer a reabsorção e destruição da matriz óssea. Ele possui vários núcleos dentro dele. Os ossos mais compridos do nosso corpo, por exemplo, o fêmur, dentro dele possui a medula óssea, que é dividida em medula amarela e medula vermelha. É na medula vermelha que são produzidas todas as células do nosso sangue antes de serem jogados na corrente sanguínea. Essa aqui é a nossa medula óssea vermelha. É nela que é produzida as células-mãe. Essa célula-mãe, ela pode ser diferenciada em célula mieloide ou célula linfóide. A célula mieloide, ela vai formar as hemácias, né, que são os glóbulos vermelhos ou eritrócitos, as plaquetas e os neutrófilos, que é a primeira linha de defesa.
enquanto que as células linfóides vão produzir os linfócitos, que é a nossa segunda linha de defesa. Esses dois carinhas aqui, eles pertencem ao nosso sistema imunológico. Nosso esqueleto é dividido em esqueleto axial e apendicular. O esqueleto axial é formado pelo crânio e pelas vértebras, protegendo o nosso sistema nervoso central. Né, Bones? Essa aqui é a nossa coluna vertebral, vista dorsal e vista lateral. Ela já tem naturalmente essa envergadura. A nossa coluna vertebral, ela é formada de vértebras. É dividida em cervical, torácica, lombar e sacro. Temos também algumas doenças muito características que acometem a coluna vertebral. Olha só. A gente tem a escoliose, que a coluna vertebral ela é jogada um pouco mais para o canto. A cifose, que é característica aqui pela corcunda. Então, vai ter o aumento aqui da torácica, alterando também a cervical. Tem também a lordose, que ela vai causar essa alteração da lombar. Além disso, também tem a caixa torácica, que serve para a proteção dos nossos órgãos internos. No esqueleto apendicular, nós temos a pelve, que é essa parte aqui da cintura. Aquela parte óssea que vai conectar o esqueleto axial com o esqueleto apendicular da parte posterior. A pelve ela pode ter alteração anatômica de acordo com o gênero. Então, mulheres têm a abertura da pelve maior do que homens, justamente para facilitar na hora do parto. Olha só a diferença da pelve feminina para a masculina. A masculina ela vai ter um ângulo de 50 a 60 graus aqui, enquanto que da feminina vai ser de 80 a 85 graus. Além disso, a abertura pélvica é maior, ela é mais arredondada do que a masculina, que é mais ovalada. Os nossos ossos eles são conectados através dos ligamentos. E os nossos ossos são conectados com os músculos através dos tendões. É graças a eles que a gente consegue articular. Aqui nós temos os ligamentos, né, que vão ligar um osso ao outro. Aqui os meniscos, que eles vão diminuir o atrito. Ele é uma cartilagem responsável pelo amortecimento. E temos também os tendões, que eles vão fazer as ligações dos ossos aos músculos, possibilitando o movimento. Nas cartilagens que protegem o osso um com o outro, existe uma doença chamada artrose. A artrose nada mais é do que a artrite crônica, ou seja, essa cartilagem ela começa a se degenerar, e vai fazendo com que o osso comece a ter contato um com o outro. Isso causa uma dor insuportável, porque não vai mais ter amortecimento. Aqui a gente tem um exemplo de artrose nas mãos. Então, aqui a gente tem a cartilagem normal e aqui a cartilagem ela começa a se degenerar, fazendo com que esse osso comece a ter atrito com o osso ao lado. Nas nossas articulações, existem bolsas sinoviais. Essas bolsas têm a função de diminuir o atrito. São compostas por cartilagem e líquido. Porém, algumas vezes essas bolsas podem ter um processo inflamatório. É isso que vai causar a bursite. Então, essas aqui são as nossas bolsas sinoviais, ajudando a conter o atrito dessa movimentação. Porém, quando elas inflamam, elas vão acabar causando a bursite. O sistema esquelético é facinho, né, gente? Como não? É facinho, sim. Enfim, espero que vocês tenham gostado da aula. Anotem todas as dúvidas e sexta-feira a gente conversa.